A alta cúpula de senadores de direita americanos, eles estão pedindo uma proteção de urgência para o André Mendonça, para o Flávio Bolsonaro, e você vai entender o porquê. Sabe, a Rússia, segundo o folclore da imaginação popular, a Rússia é um dos países que mais tem técnicas de eliminar os adversários. Você me entendeu muito bem o que eu quero dizer, segundo esse imaginário, longe de ser verdade isso, mas muito longe, chega até ser maluquice quem assim pense que a Rússia tem isso daí. Mas o que isso tem a ver, Johnny? Porque acabou de surgir uma teoria baseada em um fato ligado ao Brasil, e isso aqui preocupa os Estados Unidos de um jeito. Os Estados Unidos acenderam um alerta máximo com o Brasil. Mas por quê? O Brasil deu lugar. Brasil quem? Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Preste atenção nessa notícia e também no que está sendo discutido supostamente nos fóruns internacionais, que pode acontecer com o Brasil. Deixo claro que eu vou trazer a notícia e vou trazer também teorias que eles estão supondo lá fora nesses fóruns. Preste atenção. É um fato. A passagem de Nikolai aqui pelo Brasil, se não me engano o sobrenome dele é Nikolai Patrushev, acho que é assim que se fala o nome dele, a passagem dele por aqui pelo Brasil não teria sido apenas mais uma visita diplomática, um encontro com Lula, os contatos com a defesa e a passagem por instalações da Marinha teriam despertado uma preocupação enorme em Washington. E, segundo algo que apareceu agora em alguns fóruns independentes dos Estados Unidos que discutem teorias, fazem levantamentos, hipóteses, Donald Trump estaria tratando essa movimentação como uma peça de um jogo muito maior envolvendo Brasil, Rússia e os Estados Unidos. As suposições começam justamente pela reunião entre Lula e Patrushev. Patrushev não é um personagem qualquer. Ele pertence ao círculo mais estratégico, guarde essa palavra, círculo mais estratégico de Vladimir Putin, e comandou durante anos a FSB, sucessor doméstico da KGB soviética. Sua passagem pelo Brasil inclui contatos importantes envolvendo a diplomacia e defesa. Mas é aqui que a teoria começa a ficar quente de verdade. Segundo essa hipótese, a inteligência americana já estaria acompanhando os movimentos de Patrushev antes mesmo de sua chegada ao Brasil, e o interesse de Washington teria aumentado quando perceberam que o russo não ficaria restrito a encontros diplomáticos. Lá fora, afirma que existiria uma preocupação muito específica dentro do governo Trump descobrir até onde estaria indo a aproximação estratégica entre Brasília e Moscou. Seria defesa? Seria esse folclore de que a Rússia nem consegue fazer isso, eliminar adversários, tecnologias, sabe essas tecnologias que a pessoa vai para o além, ninguém percebe, a pessoa parte por uma coisa, mas consegue manipular dizendo que foi outra, sabe? Essas coisas que inventam sobre a Rússia aí, você sabe, né? E é aí que você me pergunta, por que isso importa tanto? Porque nessas observações desses fóruns, o problema não seria simplesmente Lula conversar com alguém próximo a Putin. O problema seria o conteúdo dessa conversa. Além disso que eu já relatei para você, existe também a hipótese que afirma que relatórios de inteligência americana teriam chegado à mesa de Trump apontando possíveis negociações envolvendo estruturas estratégicas brasileiras. E foi exatamente aí que o pessoal começou a desconfiar. Segundo essa teoria, o Washington estaria investigando se existe algum interesse russo em ampliar sua capacidade de monitoramento ou presença estratégica na América do Sul. Então, pense comigo. Se tiver esse interesse por parte da Rússia, a Rússia vai demonstrar para o Brasil: eu tenho interesse nisso. Obviamente, se você quer algo de mim, você precisa me entregar algo. E qual é o maior interesse da esquerda que governa o Brasil? Se reeleger.
E até que ponto você acredita que a esquerda, você que me ouve, eles poderiam ir? Até que ponto máximo para conseguir se reeleger? Hipoteticamente, não acredito que a esquerda seja capaz de fazer isso. Eu não acredito. Eu não acredito que a esquerda é capaz de tramar algo contra ninguém. Que eles são alma puríssima. Mas vamos imaginar se eles fossem pessoas ruins. Você acredita que até mesmo a morte de alguém eles poderiam planejar? Eu não acredito. E eu não acredito que eles são santos. E se isso acontecesse na mente deles? Segundo essa teoria, não tem um país melhor que tenha os melhores manejos para isso acontecer, segundo esse folclore, do que a Rússia. Gente, o buraco é muito mais embaixo. É preocupação militar, é preocupação estratégica, é preocupação... Que loucura. E aqui entra Pátrio Sérvio, essa viva alma, esse coração bondoso, esse homem aí, rapaz. Ô, Pátrio Sérvio, que quanta desconfiança os Estados Unidos tem de você, não sei pra quê, rapaz. Trump é muito esquentadinho. A passagem dele por estruturas ligadas à defesa e à marinha seria interpretada pelos defensores dessa teoria como uma peça importante desse quebra-cabeça. A hipótese mais explosiva vai ainda além. Ela afirma que estaria sendo estudada uma cooperação envolvendo radares, equipamentos de monitoramento ou até sistemas militares russos na costa brasileira. Aí eu te pergunto também, meu amigo, você sabe, né, que existem investigadores americanos aqui no Brasil. Obviamente que se são investigadores, ninguém sabe quem é, ninguém sabe que banda veio, em que lugar é que tá. Uns dizem que estão no Rio de Janeiro, outros dizem que estão na Bahia, outros dizem que estão em Brasília, em São Paulo, enfim, eu sei que tem investigadores aqui. Você acha que o Brasil também não está trazendo por parte da esquerda pessoas ligadas ao lado contrário para também tentar tramar, se proteger? Não, não trazem não, que eles são inocentes demais, rapaz. Isso é maluquice, Trump é doido, rapaz. Se essa teoria estiver correta, Washington enxergaria isso como uma mudança enorme no equilíbrio estratégico do continente. E Trump teria reagido. Segundo esses observadores, conselheiros de segurança nacional teriam sido chamados para avaliar quais instrumentos econômicos poderiam ser utilizados caso essa aproximação ultrapasse determinadas linhas consideradas estratégicas, perigosas ou consequências de vida pelos americanos. Em primeiro lugar, Trump, se eu pudesse te dar um conselho, não espere alguém perder a vida para você agir, não, tem que agir antes, viu? É o que eu acho. Mas Trump é doido, rapaz. Jamais a Rússia e o Brasil faria isso contra alguém, alma boa, rapaz. É aqui que aparece uma hipótese que eles estão discutindo nesses fóruns. Eles afirmam que teriam, ali, minha gente, que Trump teria recebido opções capazes de atingir autoridades, empresas e setores financeiros brasileiros. O objetivo não seria uma guerra convencional, seria pressão econômica, pressão tecnológica, pressão diplomática, pressão financeira. Mas existe uma segunda teoria ainda mais pesada. Minha gente, se os Estados Unidos colocar uma sanção tecnológica aqui no Brasil, internet, WhatsApp, Uber, gente, isso é sério. Pátrio Sérvio poderia ter chegado ao Brasil carregando informações capazes de provocar uma verdadeira tempestade política. Segundo essas análises, essas hipóteses, existiriam documentos envolvendo relações internacionais de grupos políticos brasileiros, financiamento político e articulações internacionais que, segundo ele, Donald Trump já poderia estar em mãos e veio mostrar ao governo brasileiro para que, olha, tome cuidado, Trump já sabe das nossas tramas. Mas como eu já disse e repito, faço questão, eles são uma alma muito boa, não tem trama nenhuma não. E é aqui que a história ganha outra dimensão. Porque esses apontamentos, essa teoria, Trump não estaria, falei Trump, ó, Trump não estaria interessado apenas na aproximação militar entre Brasil e Rússia. Ele estaria interessado também nas informações que circulam entre Moscou e Brasília. A hipótese afirma que estrategistas ligados ao governo americano estariam tentando descobrir se documentos russos poderiam revelar conexões envolvendo autoridades brasileiras. E se alguma coisa desse tamanho aparece, a crise deixaria imediatamente de ser apenas diplomática. Viraria uma crise política dentro do Brasil. Só que tem mais. Outra parte da teoria diz que o Pentágono teria elevado o nível de atenção sobre o Brasil depois dessa movimentação. Não porque uma guerra estivesse prestes a começar,
mas porque qualquer aproximação militar relevante entre Rússia e um país continental como o Brasil mudaria completamente o tabuleiro estratégico das Américas. E foi aí que surgiu uma outra teoria que eu considero ser uma das mais impactantes. Trump poderia responder aumentando gradualmente a pressão. Primeiro, autoridades específicas sendo presas, sancionadas. Depois, setores econômicos. Depois, tecnologia. Tecnologia, minha gente, é um dos que eu mais me preocupo. Senão, tchau, minha gente. Nós não vamos mais nos ver aqui se o Brasil tomar uma sanção severa. E, dependendo da reação brasileira, medidas financeiras muito mais pesadas podem surgir. Agora, preste atenção, porque aqui as peças começam a se juntar. Temos Lula, temos Patrushev, temos Putin, temos estruturas militares brasileiras. Temos Donald Trump acompanhando atentamente a América Latina. E temos uma disputa internacional cada vez maior entre Washington, Moscou e Pequim. Segundo essa teoria, portanto, a visita de Patrushev seria apenas aquilo que apareceu na superfície e mais um pouco. O verdadeiro jogo estaria acontecendo longe das câmeras. Trump estaria tentando descobrir exatamente qual é o nível de cooperação que Lula pretende estabelecer com Moscou. Putin estaria tentando descobrir até onde o Brasil estaria disposto a caminhar ao seu lado. E aí você que está me assistindo quer caminhar ao ladinho de Putin? E Brasília estaria no meio dessa disputa. Essas hipóteses, essas teorias. A teoria mais dramática afirma ainda que Donald Trump poderia preparar um pronunciamento à América Latina caso surgissem informações confirmando uma movimentação estratégica russa no continente. Nesse cenário, aliados americanos seriam chamados para aumentar o isolamento diplomático de governos considerados próximos demais a Moscou. E aí vem a pergunta que todo mundo fica tenso. E se essa reunião tivesse sido apenas o começo? Porque, segundo essa teoria, segundo o apontamento desses observadores, o verdadeiro perigo vai muito além do que somente Patrushev chegar aqui, mas sim o que ele fez e deixou no período que ele esteve por aqui. Seria aquilo que Washington teria descoberto depois que ele foi embora? Ou tem algo muito além que a gente ainda não sabe? A teoria afirma que informações sensíveis já teriam chegado aos americanos. Se aparecer um dossiê envolvendo autoridades brasileiras, qual será o tamanho dessa crise? Você consegue imaginar? A passagem de Patrushev por estruturas ligadas à defesa alimentou a hipótese de uma cooperação estratégica muito maior. Você acredita que Rússia e Brasil poderiam estar discutindo algo muito além do que foi divulgado? Falando sério agora. A gente está falando sério, mas em alguns momentos a gente faz caras e bocas, pontua. Tá? Você acredita de fato que eles poderiam ter um plano para eliminar alguém, algum de seus adversários? Estou fazendo uma pergunta aqui. Teria essa tamanha maldade? Algumas pessoas falam sim. Não foram eles que tentaram eliminar Bolsonaro? Mas calma lá. A gente tem a nossa impressão, mas a gente não pode nunca dizer que foram eles, se não tem nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, de indiciamento, de acusação. É a mesma coisa que está acontecendo com esse Gaspar agora. Segundo a justiça brasileira, Adélio ali, com Bolsonaro, foi, como é o termo que eles usam, uma pessoa que vai sozinho por livre e espontânea vontade, esqueci agora o termo. Foi por livre e espontânea vontade, é algo que eu não acredito que foi. Mas, não colocou ninguém na cena, é o que temos para hoje. Mas o problema é isso, com Gaspar, que nem sequer foi indiciado o vice de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro. Teve jornais dizendo que ele é acusado. Não existe acusação contra ele. O que existe é uma falácia, mas enfim. Minha pergunta é, você acredita que eles poderiam estar tramando isso de fato com a Rússia? Eliminar Flávio Bolsonaro, eliminar André Mendonça? Deixa aqui a sua opinião. Segundo a teoria, Trump estaria estudando uma resposta econômica, diplomática, caso considere que Moscou avançou demais dentro da América Latina. Por que realmente Trump aumentaria a pressão sobre o Brasil por causa de uma aproximação estratégica com Putin? É isso que todo mundo está se perguntando, meu amigo. Agora uma coisa é certa. Se surgir a confirmação de negociação militar secreta entre Brasília e Moscou,
A esquerda enfrentará um enorme desgaste. O apocalipse vai chegar para a esquerda. Ouça o que eu estou dizendo, se isso for confirmado. Qualquer discurso de transparência será confrontado pela pergunta sobre aquilo que teria sido escondido. Gente, é complicado demais quando a gente observa o caminho que o Brasil ele está indo. A gente nem acredita, né, gente? A gente quer ver o nosso país crescendo, a gente quer ver o nosso país desenvolvendo, nem parece de fato. Meu celular vibrou aqui, foi mais uma atualização no grupo aqui. Meu celular vibrou e nem parece, voltando aqui para a gente concluir o nosso análise, para a gente concluir a nossa conversa. Dá uma dor no coração, sinceramente, ver o nosso país, o nosso Brasil, que nós amamos tanto, que nós amamos tanto, ir por esse caminho, sinceramente. Mas vamos continuar acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Assista esse vídeo que vai aparecer logo agora aqui no final, para você acompanhar tudo o que está acontecendo lá fora. Iniciei o vídeo falando, encerro falando a mesma coisa. Deixo claro que teve o acontecimento dessa visita aqui que foi noticiado, porém que as demais coisas são hipóteses. Não estou acusando aqui ninguém de nada, só estou aqui dizendo o seguinte: é o que estão falando, tá? Se é mentira, se é verdade, o tempo dirá. Ninguém é acusado de nada, porque não existe nenhum indiciamento contra ninguém, mas, deixando claro, eu dou crédito a esses grupos, eu sempre falo, porque eles acertam mais de 70%, 80%, alguns desses grupos aí, teóricos da direita internacional, observadores da geopolítica. Tem muita coisa sobre China, tem muita coisa sobre tecnologia, mas claro que eu vou trazer aqui o que diz respeito ao Brasil, não é isso? Por exemplo, gente que tem uma teoria mesmo, eu estou pensando até em fazer um canal sobre a teoria dos carros elétricos da China. Eu só não quero fazer aqui no canal pra gente não misturar, porque o algoritmo do YouTube tá terrível. Vocês têm interesse? Se alguém assistiu esse vídeo até aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem interesse que eu faça um canal específico sobre o lado sombrio da China, segundo os Estados Unidos? A gente tem tanta coisa que me dá tanta vontade de trazer aqui, mas eu não vou trazer porque o algoritmo não vai entregar do YouTube, não vai entregar nesse canal. Esse canal aqui já tá tendo uma limitação de alcance terrível. O YouTube não imprime. Piorou se eu misturar, mas se vocês soubessem, minha gente, as coisas que os Estados Unidos eles soltam lá sobre a China, sobre a BYD que está aqui no nosso Brasil, é coisa de doido. Muita coisa eu acredito que não é papo de maluco, não. Tem muito fundamento as coisas que eles dizem lá. Então valeu, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu me chamo Johnny Santos, assista esse vídeo que está aparecendo aqui. E aí, Estados Unidos versus China? Escreva aqui nos comentários se você assistiu até aqui alguma coisa tipo assim, EUA X China. Eu vou entender, entendeu? Se você assistiu até aqui, que você quer que eu faça um canal disso, aí eu vou indicar aqui pra vocês. Valeu, gente, Deus abençoe e até um próximo vídeo. E fui!